Oi, tudo bem? Hoje a gente começa a leitura de um novo livro. É o livro do Cântico dos Cânticos, ou seja, o livro de Cantares. É o livro de Salomão falando do seu amor por uma jovem sulamita. Isso mesmo, é o relacionamento entre homem e mulher. E ele vai evoluindo, mostrando detalhes justamente da pureza em termos de como ele vê essa esposa, como a esposa vê ele. Só que isso, como está dentro de um contexto bíblico, a gente consegue justamente começar a evoluir esse pensamento para chegar como Deus enxerga essa realidade do relacionamento e do amor mais puro, o símbolo mais puro de amor, que é o amor de Deus por nós. À medida que, claro, você já deve ter ouvido falar na passagem célebre que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, um amor superior, um amor que não tem como medir, que vai falar que ele amou de tal maneira que ele entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer justamente por nós. Então, quando nós vemos essa entrega, essa é a maior demonstração de amor. E esse livro de Cantares, ele vai mostrar essa evolução. Então eu convido você a participar, claro, dessa jornada, dessa leitura. E se você só está começando agora, eu convido você, claro, a ver os outros livros. Afinal de contas, já tivemos a leitura de alguns livros anteriores. E esse é o propósito da leitura da Bíblia como um todo. Então faz o seguinte, vai lá, confere os outros vídeos e aproveita também, porque o objetivo dessa leitura aqui é despertar nas pessoas o desejo da leitura da Bíblia. É justamente, vai lá, confere, mas será que o que ele está falando é verdade? Será que está lá na Bíblia? Faz o seguinte, faz um favor para mim e para você, vai lá e confere e tem as suas experiências, até porque o que eu estou lendo aqui não tem como dizer assim que eu estou lendo tudo, porque não dá tempo mesmo, é um curto espaço de tempo para fazer um resumo simplesmente, de chamar atenção para detalhes que a minha leitura me chamou a atenção, mas é importante que você tenha a sua leitura para você ter a tua vontade de buscar a Deus, de se relacionar com Ele, de conhecer mais a Deus, porque uma coisa eu já te digo, a vontade do Senhor é se relacionar com você, depende de você só fazer a tua parte, se voltar ao Senhor e começar esse relacionamento e descobrir esse amor que vai muito além, como o amor de Salomão, como o amor de um homem por uma mulher, mas o amor de Deus por nós vai muito além, à medida que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu nome é Eduardo, você está aqui no canal Somando Mentes e para começar, olha o capítulo 1, o versículo 9, claro que vai ter várias coisas falando nos anteriores, por isso que eu falo para você dar uma lida, eu vou ser bem breve aqui, diz assim, ó, as éguas dos carros de Faraó eu te comparo, ó querida minha. Aí você vai pensar, nossa, que amor é esse? Como assim eu te comparo? É que você tem que entender, sempre lendo a Bíblia, com um contexto histórico também que ela envolve. E naquele momento que ele estava escrevendo, ele está comparando ela, a bem da verdade, e dizer assim, nossa, minha esposa, ou a sua esposa, ou meu marido, seu marido, enfim, pensa dessa... Porque ele está falando de um relacionamento entre homem e mulher. Mas esse é um elogio. Mas é um elogio com um animal? Claro, porque as éguas de Faraó era um animal como uma Ferrari, como uma Lamborghini, como uma BMW, como um Porsche, como um Tesla, eu não sei, o carro que você gosta, que para você é um símbolo de ápice de riqueza, um Bentley, um Rolls Royce, eu não sei. Mas enfim, ele está comparando a isso, a essa essência da beleza e do valor que tem. E para o faraó naquela época, essas éguas, esses animais, eram extremamente valiosos. Era caríssimo ter um animal como esse. Só o faraó para ter. Seria o ápice do ápice. Então é você imaginar esse tipo de elogio, essa comparação. E Deus é assim conosco. No seguinte sentido, não que Deus está nos comparando a um carro, a uma coisa, não, nós somos tão preciosos para Deus, e aqui é interessante comparar, geralmente os homens vão entender isso, mas as mulheres vão perceber que o homem quando tem um carro, ou gosta de um carro, ou enfim compra o carro, é o carro do sonho, se puder ele abria um pedaço da casa e colocaria o carro dentro da casa para guardar. Porque de tanto que ele gosta daquele bem, enfim, porque é uma coisa que faz parte do universo masculino, eu diria assim. Gostar de carro, talvez, não que no feminino também não, mas é mais comum nos homens. Agora, independente disso, isso é só um detalhe, um comentário, mas o grande ponto é que Deus nos ama tanto que Ele prepara, Ele nos enxerga, Ele prepara todas as coisas, Ele preparou o mundo para nós estarmos aqui e Ele nos ama demais. Nós somos a preciosidade, assim como as éguas eram para o faraó uma preciosidade, o homem um carro é uma preciosidade,
A mulher deve ser uma preciosidade para o homem, assim como o homem uma preciosidade para a mulher dentro de um relacionamento, como em termos de prioridade. E a Bíblia fala sobre isso. Agora, para Deus, nós somos a prioridade dele. Se não fosse assim, Jesus não teria vindo para essa terra e sendo martirizado por nós, inclusive, justamente porque eu não martirizei Jesus, não. E os teus pecados, os meus pecados fizeram o quê? Afinal de contas, Jesus morreu para nos purificar dos nossos pecados e justamente nos dar acesso a Deus, porque os nossos pecados, a Bíblia fala que fazem separação entre nós e Deus. Então Deus nos ama demais. É nesse contexto aqui que entra essa ideia. Nós somos preciosos para Deus. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. Agora, quando nós vemos a sequência aqui, vai dizer lá no versículo 17, dizendo assim, ó, as traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Se você estiver lendo todo esse contexto, você vai entender a importância justamente dessa alegoria, dessa comparação, mostrando a base, o sustento, a realidade que nós temos que entender, que Deus é o nosso sustento, é o nosso caibro, é a nossa base, a nossa coluna forte. Por isso que Jesus é a nossa rocha. Nós devemos construir a nossa vida em quê? Em Jesus. E a vida como um todo, as nossas escolhas, as nossas decisões, é assim que devemos, evoluir na vida, através de um relacionamento com Jesus, tendo esse acesso a Ele, conversando e perguntando o que Ele quer para a nossa vida. Você vai dizer assim, mas eu nunca ouvi Jesus falando. Mas você já conversou com Ele de verdade? Você já estabeleceu um relacionamento com Ele? E se Ele está falando a gente que não está querendo ouvir? Aí é mais complicado, correto? Então o que importa é isso, a gente entender como a palavra está mandando a mensagem e absorver ela e colocar em prática. Agora vamos lá, olha o capítulo 2, o versículo 7, já vai falar assim, ó. Eu conjuro-vos, ó filhas de Israel, ou de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Aqui já está dando uma dica real e mandando a situação assim como ela é. Ou seja, nunca se entregue, você mulher e você homem também, a um relacionamento que você nem sabe se o outro lado quer alguma coisa com você. E alguma coisa eu digo séria, porque se você não sabe se isso vai acontecer, só vai gerar mágoa, tristeza e, olha, isso pode levar anos pela frente. Isso pode estragar uma vida inteira de sentimentos que pode ser para uma pessoa legal, uma pessoa verdadeira na sua vida, porque uma escolha errada foi feita lá atrás. E talvez você saiba exatamente do que eu estou falando, porque você já passou por isso. Agora, mas não tem mais solução? Tem, porque em Jesus tudo tem solução. A solução é voltar para Jesus, é entregar isso, é entregar e confessar que é difícil para você superar isso, que o Espírito Santo vai te ajudar nesse processo. Você vai virar uma pessoa que vai dar um testemunho verdadeiro quanto a isso e a sua vida vai mudar para o futuro. Mas é uma questão de escolha de começar agora. Então, a Bíblia está dizendo, não se entregue para alguém até que você saiba que essa pessoa também tem o mesmo interesse, o mesmo compromisso que você quer ter com essa pessoa. Se não é assim, não tem problema também. Ah, mas ela não quer. Não quer. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas uma coisa é fato, é a ideia de você escolher a semente. A semente você escolhe, a colheita é obrigatória. Então faz o seguinte, escolha daqui para frente o certo. O que ficou para o passado, libera o teu coração, perdoa e segue. Não vale a pena carregar uma coisa que já não tem utilidade mais, acabou para você. Agora faz o seguinte, começa uma nova perspectiva com o Espírito Santo. Saiba esperar em Deus. Esperando em Deus, sempre o melhor de Deus vem. Agora, olha só, o grande ponto quando a gente olha aqui, e ele vai evoluir agora para um outro lado, é o lado justamente do nosso comportamento. Olha o versículo 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Quando a gente olha esse aqui, pode passar meio desapercebido. Mas quando a gente fala dessas rapozinhas, a vinha era naquela época, contexto histórico, era um local extremamente importante para a família. Era da onde eles tiravam grande parte justamente da subsistência deles. Era ali que eles tiravam produtos, que eles vendiam, que eles comercializavam. Enfim, era um negócio para eles. Então cuidar da vinha era essencial. E as rapozinhas eram aquelas coisinhas pequenininhas que vinham, que destruíam a vinha se não cuidassem. Então ele está alertando aqui, toma cuidado com tua atitude, o teu sentimento, como você está se comportando. E as raposinhas aqui é mais ou menos assim, ó. Você não tropeça numa montanha muito grande, você cai em coisas pequenas. Esse é o grande ponto, que a gente fala, isso aqui não, imagina, isso aqui não tem problema. Tem, e tem muito problema.
Aqui, quando fala sobre esses detalhes, vai falar sobre situações, por exemplo, como a gente às vezes fala mal de alguém, que é a questão da maledicência, eu julgar o outro, sabe essas coisas que parece que, isso aqui é uma coisa pequena, imagina isso. Só que isso somado dá muita legalidade para o diabo agir na nossa vida. Então nós temos que ter o discernimento de Deus justamente para tomar esse cuidado, para a gente não agir da maneira que vai desagradar a Deus. E quando nós tomamos atitudes como murmurar, como inveja, como crítica, como fofoca, tudo isso a Bíblia traz e ela vai justamente mostrar para nós não agirmos dessa maneira. Porque se você vier comigo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda ao redor de vocês, ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele sempre está ali olhando e ele é o mentor intelectual do pecado. Mas como assim ele me faz pecar? Não, ele não nos faz pecar. Ele é o mentor intelectual, ele dá ideia. O ato é meu e é seu. É isso mesmo. O diabo não tem culpa? Claro que tem, ele já está condenado inclusive. Mas é por isso mesmo. E o objetivo dele é levar eu e você para onde ele mora. Porque o inferno não foi criado para os homens, foi criado para Satanás. A gente vai lá porque a gente quer. A gente vai lá, quem vai para o inferno andando. Porque a gente faz as nossas escolhas. E as nossas escolhas têm um reflexo que nada mais é do que o nosso livre-arbítrio. E a gente, infelizmente, colhe os frutos justamente das sementes que a gente escolheu plantar. Então, você está vendo que a palavra ela vai se somando tudo isso que eu estou falando para você. E agora, quando você vê esse detalhe, o mais importante é a gente entender então que, como diz lá, Tiago, capítulo 1, Tiago 1, o versículo 4, ele vai falar sobre uma coisa muito importante e um detalhe que às vezes a gente não leva em conta, que diz assim, que a nossa concupiscência, os nossos pecados, justamente vêm das nossas próprias concupiscências. O que é concupiscência, Eduardo? Nunca ouvi essa palavra, que coisa esquisita. Concupiscência são os nossos desejos. Nós somos tentados por conta da nossa concupiscência, ou seja, dos nossos desejos. E uma vez essa concupiscência, esse desejo sendo despertado pelo mentor intelectual, muitas vezes, que daí é o diabo, ele vai gerar o quê? Aqui, a concupiscência está aqui dentro. Ela gera em nós, e a Bíblia vai falar justamente, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez praticado, executado, gerado, ele gera morte. Então, quando nós entendemos essa dinâmica do pecar, e essa é uma dinâmica real, porque ele nasce aqui, se desce, se instala na nossa vida, no nosso corpo, e a gente age, nesse momento deu a luz, e gerando a luz, gerou o pecado. Agora, como que eu quebro isso? Quebro aqui, na minha mente. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está pensando. Dois pensamentos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas eu não consigo dar conta. Consegue sim. O Espírito Santo vai te ajudar nesse processo, mas é uma questão, por isso, de relacionamento. Como esse homem e essa mulher estão se relacionando aqui nesse livro. Então, o meu convite para você é estar atento a isso, porque o versículo 16 fala, o meu amado é meu e eu sou dele. Então, Jesus é o noivo, nós como igreja somos a noiva. Então, Jesus é meu, beleza, mas e eu? Sou dele? Olha só, você é do Senhor Jesus? Se você responder que sim, aí que está. Aí o teu comportamento, o meu comportamento tem que ser totalmente diferente. Aí nós temos que nos propor a mudança, para sermos então purificados em Cristo e libertos nele. Olha só que palavra incrível que nós encontramos aqui na Bíblia, num livro que é basicamente de relacionamento de homem para mulher, mas você consegue extrair a verdade que vem muito além, que é o relacionamento de Deus com a sua igreja, de Jesus com a sua igreja. E Jesus está voltando para buscar a sua igreja e eu tenho certeza que você quer ser e já é a noiva de Jesus. Se não é ainda, claro, faça a tua oração, se entregue a tua alma para Jesus, confesse os seus pecados e busque nele a resposta que você procura e precisa, e ele vai te dar. Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas, faça a sua parte. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!